Vidas negras importam. História para ninar Caçubuanga, poema de Ney Lopes, com acompanhamento de marimbas. Um dia, Caçubuanga, alguns chegaram, a pólvora no peito, uma bússola nos olhos e as caras inóspitas vestidas de papel. Vieram numa nau de velas caras, bordada de cifrões. Suas mãos eram ferros e falavam um dialeto de medo e ignorância. E fomos amontoados, confundidos, fundidos, estupefatos. Nossas dignidades eram dadas mar atrás aos peixes. Chegamos. Nosso suor foi o doce sumo de suas canas, nós bagaços. Nosso sangue era um gota do seu café, nós borras pretas. Nossas carapinhas eram nuvens de algodão, branca como nossas negras dignidades, dadas aos peixes. Nossas mãos eram sua mão de obra. Mas vivemos, Caçu. Cantamos um blues e na roda de samba, de roda dançamos, nossos corpos tensos, nossos corpos densos venceram quase todas as competições. Nossos poemas formaram um grande rio e amamos e nos demos, e nos demos e amamos. E de nós fez-se um mundo. Hoje, Caçu, nossas mulheres, os negros ventres de veludos, manufaturaram de paina de faina os travesseiros, onde nossos filhos, meninos como você, Caçu, hão de sonhar um sonho tão bonito, porque Zambi mandou, e está escrito. Salve, história para ninar Caçubuanga, poema de Ney Lopes. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e eu tenho o prazer de apresentar Nota de Escurecimento Gerações. E hoje oferecemos essa conversa para Paulo Vieira Lima, Moisés Arrocha, Décio Vieira e Breno Camilo dos Santos. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Sabine Mendes Moura. Salve, Sabine! Bem-vinda! Bem-vinda, querida. Como está? Olá, Plínio, tudo bem? Muito obrigada pelo Bem-vinda. convite, eu estou bem. Como é que você está? Nossa, melhor agora, alegre para receber, para ouvir de você, ouvir suas histórias. Querida, por gentileza, se apresente. Bom, então, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, né? Eu sou ali do Caxambi, Eu sou baiana de consideração, porque nasci aqui, mas vivi até os 5 anos de idade na Bahia, e aí voltei para cá. Atualmente estou morando no Grajaú. É, Eu sou uma autora e editora que publica narrativas negras, LGBTQ, neurodivergentes. A minha editora se chama Editora Nua. E eu tenho trabalhado, né, com adaptações, com recriações de clássicos, mas também com histórias autorais, assim, né? Minha última publicação foi uma releitura de Machado de Assis para a editora Quitema, minha penúltima publicação. Mas também gosto muito de enveredar pela literatura fantástica. E aí, na minha editora, eu gosto de publicar gêneros bem diversos, assim, sempre dentro dessa questão da autoria negra, LGBTQ, neurodivergente, neuroatípica, né? Nesses cruzamentos aí. Então, é um prazer estar aqui. Nossa, e é também receber, e principalmente dessa história, dessa sua trajetória, dessa sua editora, e a trajetória da Sabine, por esses caminhos dessa literatura, por onde veio, como começou, como assim brotou isso tudo. Então, é uma coisa muito particular, né? Porque começou em 2018, eu não tinha a menor ideia de que eu ia fazer isso. Foi uma coceira, mas eu juro, eu não tinha a menor ideia de que eu ia fazer isso. Eu trabalhei com texto minha vida inteira. Eu fui professora 20 anos. Hoje em dia eu trabalho com escrita e com edição especificamente, né? Mas eu fui professora 20 anos em tudo quanto é nível, sempre na área de letras, mas tanto nível escola quanto nível universitário, cursos, etc. E eu sempre trabalhei com texto, eu sempre amei texto. Eu já tinha publicado algumas coisas, mas nunca me ocorreu ser editora. Eu não sei por que que nunca me ocorreu. E aí, quando chegou mais ou menos ali em 2018, eu comecei a sentir uma coceira, mas uma coceira, assim, que era uma coceira de
em cada gênero, se a gente está falando de poesia, se a gente está falando de dramaturgia, se a gente está falando. Eu sentia que o que era publicado sempre a partir de uma perspectiva do que é estrangeiro, do que é branco, do que é parecido com a, para resumir, para simplificar muito, com a série da Netflix, com a série de TV, com a série de, né? E que isso estava chegando a afetar como que a gente entende o que é uma boa escrita, né? Quando eu digo assim, o que era publicado em larga escala pelas grandes editoras. Mas também no mercado independente eu vi uma tendência que era de tentar emular certos comportamentos e certos nichos, porque desde aquela época já mudou bastante coisa. Isso é 2018, mas já mudou bastante coisa. Mas desde aquela época eu já sentia um nichar, principalmente do que são as narrativas negras, as narrativas consideradas assim minoritárias, né? É sempre um nicho, é sempre a mesma coisa que se espera desses textos. Então, você é uma pessoa negra, você tem que escrever sobre sofrimento. E aí você tem que rotular isso de uma determinada maneira, você tem que rotular isso de escrevivência, especialmente se você for mulher, né? E aí eu não estou querendo com isso de falar mal de maneira alguma de nenhuma construção que a gente tenha conseguido como povo ao longo dos tempos. Eu adoro consumir esses textos, eu adoro essa leitura, acho que é uma construção coletiva. Mas eu fiquei observando assim, como é que isso só podia ser isso. E aí eu comecei a montar na minha cabeça como é que seria abrir espaço, então, de publicação para outras coisas, outras realidades. Para, por exemplo, uma literatura fantástica negra, uma literatura fantástica. E as interseções também. Eu via pouca coisa publicada que fosse de autoria negra LGBTQ, por exemplo. Eu via pouco protagonismo nesse sentido. Então, como é que seria abrir espaço? E aí me surgiu essa ideia de que se a gente tivesse livros autorais que pudessem ser considerados fora do que geralmente se entende como literatura negra, literatura LGBTQ, literatura neuroatípica. E que, em vez de a gente colocar todo mundo junto numa coletânea, que eu também acho uma estratégia boa para levar para as pessoas colaborarem e tal, mas que tem uma tendência a enxaguar muito as autorias, porque às vezes ali dentro daquele livro tem pessoas que estão escrevendo coisas completamente diferenciadas, né? Então, se a gente conseguisse publicar livros solo, mas dentro de coleções e com um escopo de gênero um pouquinho maior, a gente conseguiria chegar a espaços diferenciados, assim, na literatura, oferecer espaços diferenciados. E aí, dessa ideia que eu falei, bom, mas isso não existe, eu vou ter que criar. E aí é que surgiu a Editora Nua. E a Editora Nua surgiu com essa ideia, assim, muito também ligada ao feminino, né? De que, de que a gente precisa estar sempre pensando em como parir formas diferentes de ver o que é entendido como literatura, o que é entendido como negritude, o que é entendido como o próprio ser LGBTQ, o que é entendido como literatura brasileira, né? E quando eu falei esse nome, eu estava pensando em coisas do tipo, é, vamos ler nus, vamos ler com a mente nua, vamos buscar outros olhares, vamos, né? E eu pedi para minha filha, que sempre desenhou e que trabalha com design e tal, não sei o que, ela já tem 26 anos, né? Na época ela tinha 18, 19, para criar um símbolo. E ela me saiu com esse símbolo aqui. Eu acho que vai dar para ver. Talvez não. Acho que sim, né? Esse nu aqui. E eu olhei e falei assim, bom, então tá bom, né? Então a gente vai. Bom, se a minha filha, né, uma jovem adulta, está dizendo que com esse nome forte, potente, então o nosso símbolo vai ser o órgão feminino, então eu não vou assumir. E isso marcou a gente, né? Mas foi, na verdade, a ideia veio da minha filha de 18 anos. A partir daí começou, e a gente começou a experimentar com isso, e a gente publicou autores de tudo quanto é lugar do Brasil, e a gente não cobra dos autores, a gente faz pré-venda para conseguir bancar, porque também somos voluntários nesse lugar, né? Isso é uma retroalimentação para mim. Eu já tinha publicado antes como autora, mas eu aprendo muito. Aprendo sobre o uso de segunda pessoa,
né? Tem usos super interessantes de segunda pessoa que falam de um jeito completamente diferente com a escrita negra, né? Aprendo sobre cenários diferentes, aprendo sobre formas diferentes de representar personagens. Isso retroalimenta a minha escrita. Faço parcerias incríveis com outras editoras, como a editora Quitembo, acabo me publicando na Quitembo, publico pessoas da Quitembo na minha editora, enfim, isso abre um espaço, assim, né? Eu sei que você gravou uma entrevista com o Edjan, que vai ser um dos programas aqui, e Não, o que Edjan já é uma foi, dessas. já passou, já viram ele. Não, então, desculpa. Desculpa, mas assim, um dos programas aqui foi com o Edjan, então, mas assim, eu costumo dizer para ele, que é um grande amigo, que nessa de criar a editora e de tentar construir esses lugares e começar a fazer as parcerias necessárias para ela existir, eu agora estou numa posição muito privilegiada, que é de ser fã e de autores que são meus contemporâneos e poder discutir online, assim, ao mesmo, né? Enfim, eu sou contemporânea das pessoas que me inspiram e das pessoas de quem eu sou fã. Isso é incrível. Isso eu acho um luxo, né? Eu acho. Eu tenho um amigo que ele fala disso, que ele fala que nós estudamos os clássicos, os contemporâneos a gente vigia. E é isso, a gente faz uma vigília deles, é ao mesmo tempo uma vigília, é uma vigia, é uma, olha, vou escrever isso, olha que legal, ele fez isso, olha, dá essa ideia, vou escrever. E aí você se alimenta mesmo, né, nessas vigias vigiliadas, assim, é muito legal, Sem muito. dúvida, sem dúvida. É um prazer esse momento a gente tá tendo, e aí o que eu falo desse programa, né? Você tá tendo a gente tá tendo esse prazer de ouvir o pessoal daqui, de lá, que até ontem, até anteontem, muitos de nós não ouvimos, não sabíamos da gente. Estamos nessa Sim, trilha que não é de sim, hoje, mas é sim. isso, a gente se descobre, querida. E aí? E me conte, fale desses seus livros, das suas publicações, como que são, como estão? Então, como eu falei, né, as minhas últimas três publicações, que eu acho que são as que eu mais estou trabalhando agora, uma delas foi pela Quitembo, que é isso, né? A gente começa a trabalhar junto, a gente começa a se apoiar em eventos, a gente começa a ir junto para lugares, etc. E aí também se admira como editor e se admira Sim. como autor. Tanto eu publiquei o Israel Neto, que é um dos criadores, fundadores da Quitempo, que é uma editora afrofuturista de São Paulo, da Brasilândia. Ele foi publicado pela editora Nua, quanto o Israel me chamou para mim o que foi assim o maior presente que eu podia ter tido como autora. Que depois que ele me chamou, eu falei assim: zerei o jogo da autoria em vida. Hum. E sério, sério, não estou exagerando, não. Que foi esse livro aqui, que se chamou Imortal. Vou contar a história desse livro. Por Esse gentileza. livro, esse livro aqui, ele é tão maior do que eu, porque ele nasceu de uma ideia, não só porque envolve Machado de Assis, mas porque ele nasceu de uma ideia do Israel, da Quitembo, de criar uma coleção Releituras Afrofuturistas. Então, esse ano vai sair o volume 2, vai sair o volume 3, e ele me chamou para fazer o volume um. Então, a ideia é que esses livrinhos, eles têm, na primeira parte, o texto original, que geralmente é um conto, até porque é para ser uma coisa, enfim, para ser uma coisa popular, para ser uma coisa que se leia rápido, para ser uma coisa de facilitação do acesso também. Geralmente tem um conto escrito por um autor negro clássico ou por uma autora negra clássica, e depois tem um autor contemporâneo que é convidado a escrever uma releitura afrofuturista. Então, ou em qualquer um dos livros dessa coleção, você tem na primeira parte a versão original, na segunda parte a versão afrofuturista da pessoa que foi chamada para fazer. E aí Israel vira para mim e fala assim, então, escreva com mais ou menos o mesmo número de caracteres uma versão afrofuturista do conto O Imortal de Machado de Assis, que é considerado um primeiro conto, né, por muitos estudiosos, o primeiro conto de literatura fantástica publicado no Brasil. Ele tem duas versões. O primeiro é o Rui de Leão, que saiu num jornal em fascículos, e esse que é é a história ainda da personagem Rui de Leão, mas saiu em 10 fascículos, aumentada, com o nome de O Imortal,
numa revista chamada A Estação. Enfim. Falei assim, ah, tá, só isso? Só isso que você quer que eu faça? Né? Mas assim, além do desafio que para mim foi uma aula de escrever uma releitura de Machado de Assis, porque eu não queria fazer, eu não fiz uma releitura do tipo, vou fazer alguma coisa que tenha a mesma temática, a mesma narrativa, mas colocar elementos afrofuturistas não. Eu quis seguir a mesma estrutura utilizada no conto do Machado de Assis, né? Então, assim, o conto é um conto que foi publicado em fascículos, em capítulos, e ele tem aquelas pegadas que a gente conhece de novela. Machado de Assis era muito inspirado pelos autores de novela ingleses e por autores, e eles eram muito famosos naquela época. Então tem algumas coisas que a gente conhece do tipo, se não me engano, chama o Conto de Natal, né, do Dickens. E ele era muito inspirado por esse tipo de coisa. Então no final, no início, parece que você está tendo uma conversa de bar. Isso era muito comum nas novelas, nesse gênero novela, né? Parece que você está numa conversa de bar, você ouve uma fofoca, ou tem colegas ali na varanda conversando, que é o caso desse conto, mas é o gênero, né? E aí, no final de cada capítulo, você tem uma curvinha, porque, teoricamente, na versão original, a pessoa ia comprar, tinha que ser instigada a comprar o próximo jornal para continuar lendo a história. E eu quis preservar isso, então eu fui contando caractere, preservando mudança de primeira pessoa para segunda pessoa, e preservando esses ganchos e atualizando isso. E tem muito trabalho. E foi como se eu estivesse fazendo um curso de novela de machadiana, porque eu estava imitando ele, né? Então foi muito gostoso, deu muito trabalho e foi muita pressão ao mesmo tempo, eu amei. Foi muito legal. É, mas, ao mesmo tempo, tem uma série de questões temáticas no conto, né? O conto original do Machado, o protagonismo do conto é branco, é uma personagem branca. É, essa personagem tem muito orgulho de ter ajudado a destruir Palmares. Tem uma série de questões complicadas no conto que às vezes as pessoas dizem assim, foi ironia machadiana. Tipo, o machismo, etc. Não é ironia machadiana, ele está criticando a sociedade. Não necessariamente, tem coisas que a gente precisa, né, atender, entendendo o que era a época, o que era o lugar dele, né, enfim, na época, etc. Entender que sentido que aquilo poderia fazer naquela época. Então eu tive que abordar isso também. E aí eu tive que abordar isso colocando Machado na história, meio que se colocando em relação ao motivo de ter escrito dessa forma. E é uma história com protagonismo preto, é uma história com protagonismo de uma mulher, então o imortal passa a ser a imortal, e é uma mulher que é apaixonada por outra mulher, então tem uma série de questões assim que eu quis trabalhar, ao mesmo tempo que mantinha a estrutura, para a gente poder atualizar. Eu quis ter muito cuidado assim para respeitar o trabalho do Machado, que eu me identifiquei muito com o que ele estava fazendo ali. Com todas as questões temáticas que surgem no conto, eu me identifiquei muito com o que ele estava fazendo ali. Por que que ele fez o que ele fez naquela época, né? E tentei dar uma resposta a isso no meu conto, né? Mas, assim, você imagina o que que é uma pessoa virar e te pedir para fazer um negócio desse, você como autora. Eu achei um presente, assim, daquelas coisas assim que quando a gente é criança, a gente fala um dia a gente vai ser convidado para fazer um negócio importante, mas não imagina que vai ser isso, sabe? Aquelas coisas assim que com toda a dificuldade que a gente passa, a gente fica, putz, cara, fui feliz, consegui coisas boas, sabe? Assim, sinceramente. E esse foi um dos trabalhos, né? De 2024. Ele foi indicado para Odisseia de Literatura Fantástica. Foi só indicado, não ganhou, mas assim já é um reconhecimento também muito importante. E a gente tem trabalhado ele, né? Ele tem saído bem. Agora vão sair os próximos 2 volumes dessa série. E eu tenho um outro trabalho, que é um trabalho que ganhou a Odisseia de Literatura Fantástica, que foi o último livro que eu publiquei. E aí eu publiquei pela Nua mesmo. Eu mesmo fiz a campanha de pré-venda, eu mesmo, porque na verdade ele saiu originalmente por outra editora, mas ele ficou só em versão e-book.
e agora eu queria ter uma versão do autor, eu queria ter ele impresso, eu queria, né? E aí ele chama Você Unlimited. É esse aqui. E ele já começa brincando muito, tem até um vídeo que eu tô falando disso, que é com essa ideia de que você bota alguma coisa em inglês e fica mais interessante automaticamente, né? Brinca com isso, porque na verdade tem até uma coisa aqui que a gente destacou na capa, que é essa ideia de que quando o serviço é de graça, o produto é você, né? Cuidado, porque quando o serviço é de graça, o produto é você. Brincando um pouco com essa história de não tem almoço grátis, mas muito na questão da internet, enfim, dos digitalismos em geral, em que você está ali servindo para uma produção de conteúdo massiva e, na verdade, você é o produto, né? Você não é um serviço para você, você é o produto. Essa é uma história é, futurista, completamente futurista, né? Assim, ou talvez eu devesse dizer de literatura fantástica, né? E é uma história muito. Aí já é bem distopia mesmo, porque o Imortal ele foi feito já pensando num público assim, infanto-juvenil, num público mais jovem, e eu acho que é um texto mais esperançoso também. Esse texto aqui não é que ele não é que no final ele traz alguma coisa, mas a questão é, sem dar muito spoiler, que ele está falando de uma sociedade muito distópica, sabe? E aí foi o primeiro texto em que eu comecei a brincar com isso que eu reparei da segunda pessoa. Eu reparei isso editando autores na editora Nua, né? Tem um autor chamado Fulô, que é uma pessoa agênero e que publicou com a gente o segundo livro que a gente publicou, chama Desvio. E esse livro falava de mulheridades, falava de. É um autor potiguar, inclusive cineasta, inclusive sigam Mulungu Audiovisual, Fulô, maravilhoso trabalho dele. E aí são contos. E aí uma coisa que eu reparei editando Fulô foi que a segunda pessoa era usada porque às vezes nessa coisa de ficar entre culpa branca e o alto histórico negro, assim, às vezes você tem uma narrativa muito de epopeia e de histórico, de distanciamento. Se você usa a terceira pessoa, fica parecendo folclórico. Se você usa a primeira pessoa, às vezes uma pessoa que não está passando pela situação, uma pessoa branca lê e fala: Ah, eu passo por coisas parecidas e não entende nada do que está acontecendo. Quando você coloca na segunda pessoa, né, que é justamente o negócio de você está andando aqui, você está, né, enfim, com uma coisa meio RPG, né? Você entrou no jogo, você fez isso, você fez aquilo. As situações são tão diferentes e a pessoa está tão dentro do cenário que não tem como ela se confundir de que ela não passa por aquilo. Então, tem autoras como a Chimamanda, que eu acho que é quem as pessoas mais conhecem, a Chimamanda Adichie, né? Com os contos dela, tipo No Seu Pescoço. Tem uma autora muito boa de Uganda, que chama Lilian Aljo, que faz isso também em língua inglesa. Tem Fulô, que a gente publicou, que cria uma segunda pessoa como um lugar de não conforto para o leitor, sabe? Um lugar de você terá que acompanhar essa experiência, mas terá que acompanhar essa experiência sabendo que é uma experiência que não necessariamente te pertence. É uma experiência para você se relacionar. Não é uma experiência para você imediatamente se apropriar ou imediatamente ficar feliz de ter conhecido como se fosse informação, porque tem muito esses dois lugares, né? Tem o lugar do a literatura negra serve para me informar, porque vocês têm que me ensinar uma história que é diferenciada, ou então a literatura negra serve para me fazer chorar e me sentir culpado e me sentir, né? E a segunda pessoa às vezes ajuda a construir um lugar que não é nem isso nem aquilo. Então, no Você Unlimited, eu estava muito com isso na cabeça, eu estava editando texto assim, eu estava lendo texto assim, e a primeira parte do Você Unlimited é em segunda pessoa, não é o livro todo, mas a primeira parte é em segunda pessoa. E é uma ação muito, enfim, a pessoa precisa se construir, tem 5 minutos para se construir do jeito que ela sonha que ela deveria ser. Pode construir tudo, pode construir o mundo ao redor, pode construir.
reconstruir corpo, aparência, inclusive gênero, como quiser, mas tem 5 minutos, né? E esse é o primeiro momento do livro, mas está acontecendo em segunda pessoa. E é um livro também que é isso, ele ganhou a Odisseia de Literatura Fantástica, ele é um livro que já começa um pouco com essa, com uma provocação, né, com uma coisa de colocar o leitor dentro do livro, não começa nem com uma apresentação, começa com comece aqui. Ele já começa meio no jogo, né? Mas, mas que fala de racismo ambiental, que fala dessas construções de hierarquia, que tenta trazer para uma leitura, e é bem distópico, bem distópico. E eu acho que é isso, eu tive uma colaboração nesse livro aqui, o Correspondências Insubmissas, que é um livro que está muito bonito, eu tenho um conto aqui, e eu acho que é o primeiro trabalho em, sei lá, 6 anos que eu faço que não é literatura fantástica, é um conto. E aí tem gente muito legal aqui, tem TT, Sete Norte, Índigo, que são pessoas, enfim, tem pessoas agênero, tem pessoas trans, tem pessoas, enfim. E a ideia desse livro, das correspondências insubmissas, é explorar essa marcação de territórios e corpos também, né? Então, enfim, nem tudo que está aqui no Correspondências Insubmissas é um texto prosa, parágrafo, tem outros tipos de intervenção, tem artistas plásticos aqui, quer dizer, são múltiplos formatos de texto. E esse foi um convite do Rafael Amorim, que é um querido também, que é artista plástico, que no Instagram é Germe de Mundo, e que juntou essa galera toda para fazer esse trabalho. Então, como autora, eu tô com esses 3 livros aí nos últimos anos. Falei a Le- beça, né, gente? Não Não, pode falar. imagina, não, você falou e é isso a ideia, você nos conduziu nessa história, você nos conduz nessa história. E aí você que está nos conduzindo nessa história, eu gostaria que você colocou dois termos, ou alguns termos aí, que, se sendo possível, você conseguisse debulhar. Literatura fantástica, literatura outra, afrofuturismo e literatura futurista. Onde elas se encontram, não é nem as diferenças, mas é onde elas batem, onde elas vão, como elas caminham, o que que é essa Certo. literatura fantástica, que é essa futurista, afrofuturista, por Tá, vamos lá. gentileza. Então, o futurismo eu até falei, bom, porque o futurismo é um outro movimento, ele é um movimento até bastante violento, foi um equívoco meu. Mas, assim, o que a gente fala é de literatura fantástica, né? E aí, na literatura fantástica, de maneira geral, assim, abrangente, melhor do que geral, a gente pode incluir ficção científica, fantasia, tudo o que rompe, de alguma forma, a realidade. A realidade imediata, da narrativa imediata, considerada realista do que acontece no dia a dia, que é aproximado do nosso dia a dia. Então, a literatura fantástica seria, na ficção científica, a gente pensar uma história em que algum conceito científico ou alguma possibilidade de criação científica, tipo robôs, inteligência artificial, etc., gera toda uma narrativa. Não necessariamente precisa ser no futuro, mas eu estou brincando com alguma coisa que ainda não aconteceu e que essa ciência inspira. Na literatura fantástica já costuma ser mais magia, costuma ser mais, por exemplo, os orixás, a magia dos orixás, por exemplo. Como no livro o último livro do Fábio Cabral, que eu participei também, eu editei, que é o Sopro dos Deuses, né? Saiu pela editora Intrínseca. Aí já seria mais fantasia, porque a gente não está lidando com ciência propriamente, embora haja controvérsias. Porque tem essa história de qual é o papel da magia, ou qual é o papel da energia, o que é magia, o que é energia na ciência é afrocentrada, né? Mas, enfim, de maneira geral, a literatura fantástica é tudo isso do fantástico. Ou eu extrapolei na ciência, ou eu extrapolei na magia. Pode ser terror também, que a gente chama de terror, porque aí eu extrapolei geralmente com algum tipo de monstruosidade ou de terror, etc., né? Eu posso falar de alguma criatura mítica originária, por exemplo.
É, pode ser que eu inclua um pouco de suspense aí, mas não é o mais tradicional. De qualquer maneira, esse é o fantástico. Aí, o que que é afrofuturismo dentro disso? Afrofuturismo é uma direção que não é só literária, ele pode ser um movimento, ele está na música com Sun Ra, ele está nas artes, ele tá. Hoje em dia, né, Sun Ra é tipo uma referência lá da década de 1970, mas, mas hoje em dia a gente já tem artistas brasileiros trabalhando afrofuturismo na música, tipo a Thais Lin, que se vocês não conhecem, é muito legal. Thais Lin tem um álbum no Spotify chamado Afro Urbana. Enfim, mas a gente tem uma série de referências trabalhando para basear construções musicais, construções literárias, construções artísticas de maneira geral, em fundamentos afrocentrados, para construir uma abertura de possibilidade para o povo negro, uma outra representação para o povo negro, uma abertura de futuro. Então, tem uma preocupação no afrofuturismo de criar imagens de futuro protagonizado por pessoas negras, né? Por isso, quando eu digo assim que eu escrevo uma releitura afrofuturista de Machado de Assis, é importante que esse protagonismo seja preto, que esse protagonismo seja e que os elementos que são utilizados para a criação da história, por exemplo, tem elementos lá de um Búzio Futuro, tem elementos sancofados, né? Tem uma menção a Nancy, tem uma inteligência orgânica multipotencial contraposta à inteligência artificial, que esses fundamentos eles apareçam na história, mas não para criar o que normalmente seria a distopia, né? Mas para criar possibilidades de futuro. O afrofuturista, ele se entende como um ancestral do futuro, um ancestral do amanhã. Porque não faz essa leitura da sua arte no presente como algo que acaba no presente ou que é meramente um legado. É uma arte que recupera o passado ou olha para o passado, assim como no princípio de Sankofa, né? Olha no passado para saber caminhar no presente, porque sabe que nesse presente já tem semente de futuro, né? Então, o texto afrofuturista, ele é uma semente, ele é entendido como uma semente de futuro. E quem constrói textos afrofuturistas, sejam, né, multimodalidades de texto, seja música, seja uma representação, às vezes até, pode ser até moda, tem muitas representações afrofuturistas no mundo e já no Brasil, né? Está tentando construir, está tentando presentificar esse passado e esse futuro para que a gente ocupe o lugar de ancestral já, ancestral desse amanhã que a gente gostaria de ver, né? Então, é literatura fantástica? Sem dúvida. Dentro de uma classificação literária, assim, o afroturismo é literatura fantástica. Sim, é assim que a gente participa dos eventos, é nessas prateleiras que a gente vai parar. Mas também é uma coisa muito mais ampla, né? Com um embasamento, com um fundamento, com um aporte, com um olhar muito mais amplo. Nem tudo que eu escrevo é afrofuturista. Eu tenho me encontrado e me somado a esse movimento, que para mim é um movimento artístico. Não é só um gênero que você hoje me deu vontade de escrever terror. Pode, inclusive, existir terror afrofuturista. Tem um jovem carioca chama Eric Paiva, um jovem, ele vai rir de mim. Eric Paiva escreveu Crônicas do Afrofuturo. Ele tem um texto lá muito bonito de terror afrofuturista. Mas o afrofuturismo, para mim, é uma coisa que você se aproxima, que você se reconhece muitas vezes. Eu tenho um livro que foi publicado em 2017, chama Incompletos, e eu tive colegas afrofuturistas lendo e falando: eu vi essa obra, embora você não soubesse, como uma obra afrofuturista. Eu li como uma obra, não apenas de literatura negra, mas como uma obra afrofuturista. E eu não sabia o que era afrofuturismo. Passei 8 anos escrevendo esse livro e não sabia. E acho também que não tinha consciência dos mecanismos que eu estava utilizando ali, sabe? E acho também que agora, quando eu digo que fiz uma releitura afrofuturista, eu tenho um outro nível de consciência. Mas é bem diferente dizer, para mim, pelo menos, tá? É bem diferente dizer, eu escrevo terror, eu escrevo literatura fantástica, e eu sou uma autora afrofuturista.
O afrofuturismo é todo. Eu estou me aproximando. A gente se aproxima. A gente assume, ou pelo menos eu assumo, ou pelo menos algumas das pessoas que trabalham comigo assumem, eu acho que esse lugar de que a arte construída a partir do afrofuturismo, ou com esses recursos, esse olhar, vai ser uma arte de construção de ancestralidade, de recuperação e de construção de ancestralidade futura, né? Então, nesse sentido, é bem mais do que só literatura fantástica, né? Legal. Querida, vou pedir uma licença para você nesse Por favor. nosso, nesse nosso momento, né? Bem interessante, bem importante, né? E aí, aquele pedido que eu faço para todas e todos, assim, olha, por gentileza, assine o canal, deixe seus comentários. Nós estamos conversando com Sabine Mendes Moura. Vamos lá. E aí, nessa ideia, né, desses nossos ancestrais, nesse momento griot que a gente tem, queria trazer Ney Lopes. Ney Lopes nasceu em 42, no subúrbio de Irajá, Rio de Janeiro, sendo caçula de 12 irmãos, de Luiz Brás Lopes, o pai pedreiro, e a mãe Eurídice Mendonça, dona de casa. Origem humilde, ele cresceu num ambiente cercado pela musicalidade popular e pela vivência comunitária. Aos 11 anos, ele ingressou na Escola Técnica Visconde de Mauá, aprendeu desenho, teve suas relações com a poesia, né, escreveu para o jornal. Em 1960, ele formou-se em Direito e Ciências Sociais na Faculdade Nacional de Direito da antiga Universidade do Brasil, hoje o FRJ. E a sua trajetória é muito importante, múltipla, né? Autor de mais de 30 livros, ele produziu romance, contos, crônicas, poemas, ensaios, obras paradidáticas, né? E vários traduzidos em vários momentos, né? Entre suas obras marcantes temos Bantos, Malés e Identidade Negra, né? Com a Lei 10.639 de 2003, ele intensificou sua produção voltada à educação no campo musical. Temos que lembrar, Ney é reconhecido como um dos maiores compositores brasileiros, né? Com a participação no Acadêmicos de Salgueiro, Unidos à Vila Isabel, e parcerias que ele tem com Candê, Wilson Moreira, né? E vários outros. Publicou várias situações. Então, esse é muito interessante. Ah, o importante, em síntese, Ney Lopes é um artista engajado, dessa intelectualidade da diáspora africana, poeta da negritude e mestre da sabedoria ancestral. Sua vida, sua obra representam um combate, um embate incansável em favor dessa justiça, dessa democratização, dessa valorização desse estar, ser negro. Então, é interessante, né? O nosso griot hoje é o Ney Lopes, que está ainda entre nós. E aí continuamos, Sabine. Gente, Ney Lopes é tudo de bom, né? Não é? Ney Não Lopes é? é fundamento puro. Então, É, entre os livros dele, você leu com certeza, peço até desculpa, o Rio 50 Graus Negro dele, Rio Negro. não li, É não li. o Você livro acredita que dele que não ele li? começa naquela discussão de que falando da Copa de 50 aqui no Brasil, então esse resgate. E aí, falando sobre o Ney e outros livros, mas esse livro me impacta dessa criação. Ele recria esse passado, recria esse fato, né? Não houve isso. Né? Não houve, mas pode ter havido, pode ter uma suspeita, mas ele Sim, exagera nessa situação de um outro negro ser confundido com o bigode, né? E aí nos remete o goleiro que foi massacrado por anos, mas ele não. E aí ele reconta essa história desse Rio de Janeiro, que ele traz todas essas histórias desse Rio de Janeiro, essa ficção que ele traz. Isso é muito interessante, é ex- muito importante, assim, dele. Gosto sim, muito, gosto muito. Gosto muito do Ney, aprendo muito com ele, né? E o trabalho que ele fez com Abdias Nascimento e as músicas e todas as coisas. Então, sim.
Ney é fundamental, é o que eu trazer. Beleza. Questões assim interessantes nesse momento, professor. Nós estamos falando com Sabine Mendes Moura. O que é essa Sabine Mendes Moura? Além dessa escritora toda, quem é essa Sabine Mendes Moura? Que eu estava falando, eu fiquei, mas que nome bacana, né? Onde tem essa construção? Gente, Sabine é um nome que meu pai escolheu numa viagem. É um nome de origem alemã. Mendes e Moura são os nomes, né, de família de meu pai, e de minha mãe. Já pensei em ter vários outros nomes, já pensei em trocar de nome, já pensei em, né? E aí pensei assim, cara, a minha família tem uma história muito bonita de construção, assim. Meu pai é de Fortaleza, a família dele é toda de Fortaleza, né? Ele veio para cá novo ainda, para trabalhar, né? E a minha mãe é de São Paulo, embora a família dela seja toda do Rio de Janeiro. Eu fui criada pelos meus avós. Então tem uma coisa assim que até é engraçado, que quando você vê aqui no Releituras Afrofuturistas, o meu nome não está Sabine Mendes Moura. Eu tô tirando uma onda nesse livro que tá assim, O Imortal de Machado de Assis e Sabine Mendes. Como é que É, a pessoa ia achar que ia tá, né? Mas assim, tem várias editoras, aqui tem uma delas, que se recusam a colocar Sabine Mendes Moura, né? É, corta assim, fala, não, tá muito grande, bota dois nomes só. E às vezes sai nas divulgações também. Mas quando eu volto para casa com os livros e tal, quando eu mostro o que eu tô fazendo, é um orgulho tão grande, é uma briga tão grande de, não, mas botou o sobrenome da mãe, mas não botou o sobrenome do pai. Olha, teu sobrenome tá aqui. O último que viu foi meu pai. E aí e a minha irmã mostrou, olha o seu sobrenome aqui, pai. E aí o orgulho foi tão grande que eu acho que eu me sinto compelida a manter o Sabine, o Mendes e o Moura. então, Mas foi que isso não isso, tem. porque eu fiquei procurando seu nome, e aí uma hora eu falei, bom, Sabine Mendes Moura também, aí eu fui, já tinha feito, mas falei, vou fazer essa pesquisa, e aí eu vi todos esses nomes seus, falei, vou manter o Sabine Mendes Moura, porque... É. E é bem uma coisa de família mesmo, é bem uma coisa assim de um nomezinho da mãe e um nomezinho do pai, porque depois eles ficam orgulhosos, assim, eles falam, não, olha, respeitou os dois lados, sabe? É bem por isso mesmo. Bacana, não, interessante. Gostei de saber dessas questões todas, assim, querida. Deixa eu pedir, agora pedir, a gente começou a falar de livro, pedir outra licença para você, querida. E aí, por favor, quiser comentar, comente, por favor. Tá aí, tamo junto, por gentileza. E aí, nesse momento, né? Volto a pedir a todas e todas. Vamos lá, deixe seus comentários. Faça seus comentários, traz suas informações. Olha que coisa interessante. Aí falou, tá lá, tá. Quem está assistindo, quem está vendo, por gentileza. Nesse momento, agora nós vamos para nossa estante preta. E aí, o primeiro livro dessa estante preta, vamos falar de Terra Fértil, da Jennifer Silva do Nascimento. É interessante, ela sai de Jennifer Nascimento, mas você procura, tem Jennifer Silva do Nascimento. Então, Silva do Nascimento. exatamente, então damos toda a questão editora da autora. Isso, segundo Fernanda Rodrigues de Miranda, o livro Terra Fértil apresenta uma escrita que se constrói como semeadura de afetos. E é bem interessante esse livro. A autora, mulher negra, né, da periferia de São Paulo, utiliza imagens de plantio e colheita para simbolizar a continuidade de vozes femininas negras que a antecederam, que ela é a fala de todos. Essa obra também se destaca pela força das imagens que Jennifer cria e que se aproxima ao leitor, à leitora, sensações dos movimentos internos da poeta. Cada poema está tecido como uma fotografia lírica, revelando nuances do eu feminino que reconhece em suas águas presentes e passadas. Essa narrativa, né, floresce, esse poema, essa poesia floresce como instrumento de afirmação e continuidade. Terra Fértil, Jennifer Nascimento. Então a gente fica atento para cá. Uma outra, né? Infinito Rubro Carmim, da Jennifer Santos de Souza Ferreira, que assina como Jennifer.
da Edições Elo da Corrente. E, segundo ela mesma, essa é escrita da minha reconstrução feminina. São palavras adormecidas na gaveta em que papéis e cartas amarelados, cujo valor eu nem mensurava. É a intenção de refazimento pessoal. É a posta na ficha, na música e nos versos escondidos, juntos a sonhos, a desejo, ao medo de ser até piegas. É um desmonte de modelos prontos, recriando versos filosóficos, que é como tudo que a gente está falando aqui, muito que a gente está falando, essa busca, essa saída desses lugares comuns, né? Ou Sim, até, sim. ou até em alguns momentos tornando incomum esses lugares que não que eram comuns, né? E esse olhar é bem interessante, essa busca que tem. E aí, muitas de nós faz através da poesia, né, do poema, desse momento, dessas ousadias, né, que Sim. tem. Infinito Rubro Carmim, Gêniver, né? Elo da Corrente Edições. Por fim, A Água Negra e Outras Águas, de Lívia Natália. Isso é bem interessante. Ele reúne 29 poemas que constroem, né, organiza a partir da imagem central dessa água negra. Ao longo dos versos, essa imagem se desdobra como memória profunda, né? Em território de dor, de sorriso, de ser mulher, enfim. A água turva remete a camadas mais íntimas, né? Ao mesmo tempo, a água negra articula o mito e a política ao vincular a voz poética das águas sagradas de Oxum e Iemanjá, fundindo a identidade negra, e que é como essa nossa literatura em todo momento, né, em todas as encruzilhadas e por todos esses caminhos, é uma reafirmação de quem somos, quem fomos e quem seremos, né? E esse, por fim, Água Negra e Outras Águas, de Lívia Natália, Carumé Publicações. E é isso, a gente terminando, pelo menos esse momento, né, da estante preta, né? E sugerindo todas as É sessões. bacana como todos eles têm essa coisa da construção de uma imagética muito forte, né? Fiquei E muito feminina. impressionada com a primeira. É, muito forte e feminina, mas assim, é, você falou, né? Eu não quero me repetir, mas na construção de um espaço de confronto mesmo, né? Desde as capas até no Água Negra, que ele tem essa representação simbólica da imagem, assim, é menos, né, é menor, né? Ela trabalha com umas cores mais. Mas a imagem da Água Negra é uma coisa que já te bate e fica, né? Então é Nossa. muito bacana essa construção. E eu acho que é muito do que a gente tem feito, assim, a gente tem visto na literatura negra, essa coisa de construir novas imagens diversas, mostrar que existe muita diversidade Não, nas construções de imagem, é repovoar o tempo, né? É repovoar que tempo dessas imagens, né? Um pouco. porque, Sabine, veja só, somos negros, mas não somos iguais. Somos Nunca, negras não, e e não viemos dos mesmos lugares. Então, essas não, nossas histórias negras não é uma história única. São várias exatamente. histórias, são vários olhares, vários, como você trouxe o narrador na segunda pessoa, são vários Sim, narradores para essa nossa história. É aquela narração debaixo do chão, no chão e sobre o chão, e sobre o chão, e do chão pro chão. Então, essa literatura negro-brasileira, e como essa literatura, pelo que eu entendi dessa literatura afrofuturista, ela afrofuturista. parte, ela parte desse princípio que o autor é negro, e ele está trazendo Sim, esse olhar. Né? Tá sim, pedindo sim. essa passagem, a gente veio falar de escola de samba, e tá que pedindo essa passagem, tá por enquanto pedindo, porque da hora, daqui a pouco a gente vai começar a exigir e a coisa vai piorar. Mas a gente tá pedindo, Pois né? é. Prestar atenção. A gente está pedindo essa passagem para tá sendo vendo. E aí, com isso, trazendo todas as outras literaturas da encruzilhada, essa literatura neurodivergente que você traz, que eu quero que você conte um pouco mais dela, dessa literatura LGBT, essa que tem mais. Então, todas essas literaturas tá dentro dessa literatura negro-brasileira.
né? sim. Que é importante, assim. E aí O fale de... afrofuturismo até, o afrofuturismo até tem uma questão interessante, porque tem certas características que uma produção precisa ter, né, para ela ser afrofuturismo, para ela ser afrofuturista. Uma delas é a autoria negra, e a outra é, na medida, lógico que é na medida do possível, né, que quem está produzindo seja o dono do meio de produção, tem o controle criativo do processo. Então, a gente sabe que, por exemplo, na produção de um livro, não é possível você ser completamente o dono do. Até mas é mais difícil, né? Você vai precisar de uma gráfica, você vai precisar, né? Você vai precisar terceirizar uma parte disso, mas que o controle criativo seja ao máximo, esteja ao máximo na mão de pessoas negras. Então, que você esteja trabalhando com pessoas negras, que seus artistas, os artistas que vão fazer capa, no caso do livro, sejam pessoas negras, tem essa preocupação. Então, quando você fala de pedir passagem, daí que eu me lembrei, né? E que daqui a pouco a gente não está pedindo passagem, eu vejo também no afrofuturismo muito essa estratégia do já se aquilombar. Sim, E do já sim. não estar tanto pedindo passagem, do já estar Uhum. construindo espaço alternativo, como esse programa já né? Porque a gente já se reconhece um pouco nesse lugar. A gente está construindo já sem tanto, a gente pede passagem aos nossos, né? Mas assim, Sim. não necessariamente pedindo passagem em termos de pedir passagem social. A gente constrói um espaço paralelo que daqui a pouco ele é tão grande, ou nem porque já é grande, mas assim, daqui a pouco é estratégico que ele assuma outros espaços, digamos assim, né? Sim. Daqui a pouco é estratégico que ele confronte mais, digamos. A gente pede licença para os mais velhos e fala, tô passando, né? Sabe? Né? Sim, A gente pede sim, licença para os sim, mais velhos. sim, Ótimo que você sim, pôde me sim. ajeitar a minha fala. A gente pede licença para os mais velhos, pede a bênção, fala, nos acompanhe mais novos e a gente está indo, está fazendo. E é isso, né? A gente está É. procurando, e aí é essa quilombada dá oportunidade, e principalmente, Sabine, que eu tenho percebido também na minha experiência, no meu querer ter essa experiência como edição, com querer de produção, que é assim, não fazer sozinho, fazer com, né? Ah, sim, Porque, no, sim, porque eu não vou brincar nas 11. Se eu brincar nas 11, eu não quero brincar. Eu quero jogar na ponta direita, né? Então eu quero jogar no meio, eu sim, quero jogar no gol, né? Então, e sim, trazer pessoas que joguem melhor nas suas pontas, né? Nas sim. suas coisas assim, e a gente E se não divertir junto. acreditar, e não acreditar, porque assim, é, a gente está precarizado, né? Tá todo mundo precarizado no sentido das relações de trabalho, no sentido de como ganha seu dinheiro, etc. Não importa quais são as condições, alguns melhores, outros piores, etc. Mas está todo mundo precarizado em termos sociais. Então, assim, é, em cima disso, a gente acreditar que o tempo precisa estar sempre em função de se isolar, isso não é nem da nossa cultura e nem estratégico para a gente. Isso eu acho que é uma das piores coisas que está acontecendo, é a gente acreditar que não é possível trabalhar junto e que os espaços que a gente cria junto não têm valor Uhum, por não uhum. terem o mesmo tipo de acesso, às vezes, a uma infraestrutura. Não, pelo contrário. É o trabalho junto, é esse processo de aquilombar que tem valor e que é saudável no sentido de não ser violento, no sentido de ser acolhedor, no sentido de, né? E é Então, sim, vital para o quando você nosso fala. andar. É vi... Exatamente, exatamente. Com essa coisa da precarização, às vezes a gente é roubado do acha que é uma troca, mas na verdade é um roubo, né? A gente é roubado da possibilidade de estar na companhia de outras pessoas, Uhum. né? Ou confunde estar na companhia de outras pessoas ou fazer coisas com outras pessoas da nossa comunidade com pouco, com menos, com algo que não importa, porque o importaria era se fazer sozinho, se construir sozinho. É. Depois que eu me construir sozinho, eu vou lá e ajudo todo mundo. Não, não existe isso, assim, em termos nem de fundamento e nem da nossa própria sanidade mental, né? A gente tem que estar junto, a gente tem que Tem, caminhar junto. tem, porque assim, quem garante que a sua ideia é a melhor ideia? Quem garante que Não o existe, seu jeito é o melhor jeito? Pode ser um bom jeito, né? Mas não sim. digo que é o melhor. Pode ser que você ouvindo a Zé, ouvindo a Lourdes, encontremos um melhor jeito. Criemos um melhor jeito que E nos vamos alegre. combinar, né? E vamos combinar. A nossa ideia não é a nossa ideia. Isso Uhum. aí já é uma. Tipo assim, para eu ter uma ideia.
que supostamente é minha, eu já tive que estar em coletivo quantas vezes? Não tem esse negócio de minha ideia, sua ideia. A gente Uhum. tem que se defender numa sociedade ocidental e a gente tem que registrar direitos autorais? Tem sim. E Então, tem que proteger a nossa ideia? Tem sim, porque senão é justamente porque a gente não acredita tanto nesse negócio de posse que eles vêm e roubam mais fácil. Mas assim, a gente sabe que no fundo, no fundo, no fundo, a ideia é coletivo, o que está sendo roubado é coletivo, o que tá, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente se protege, fala, não, ó, não se apropria aqui do que é do nosso povo, não, a gente sabe que entre os nossos a gente pode compartilhar, né? tem. E a gente tem que compartilhar. Não é que a minha ideia é melhor do que a sua, é que a minha ideia é sua e a sua ideia é minha. Porque a gente está navegando uma coisa que é conjunta, sabe? Não, e é aquela ideia, Sabine, que tem, que eu vejo um pouco das Áfricas, é assim, somos povos nômades. Então, quando a gente chega, muitas vezes a gente chega com uma cultura, chega com um olhar, e não é o mais velho da Terra, tem um mais velho ali na Terra. Que aí Sim, sim, essa interação a gente sai com novos conhecimentos, sai com novas sim, histórias e vai para lá, e eu já não saio, e é óbvio, e é prático nessa questão nome, que a gente sim. sai com novas ideias, quem fica, fica com novas ideias, a gente fica, a gente vai, né? E tem essa coisa. Por isso, brilhante quando você falou que a minha ideia já não é mais a minha ideia foi uma ideia construída de outros que vieram antes de mim. Isso é Pois brilhante, é. E assim, brilhante. a gente muitas vezes não quer nem se proteger por causa disso, né? É, Porque acredita nessa coletividade, mas precisa se eu proteger, preciso, preciso, por porque a gente favor. está numa sociedade que não necessariamente compartilha desses ideais. Pelo contrário, muitas vezes É. se aproveita desses ideais para roubar, para, né? Então, assim, olha como é importante isso. Eu não passo os meus dias quando eu estou numa comunidade, quando eu estou fora da minha comunidade, digamos assim, passo meus dias ouvindo sobre isso, sobre esses fundamentos. Eu preciso estar com a minha gente para me recarregar. E a gente precisa ter Uhum, noção de onde são esses espaços, com né? Porque certeza. senão Senão a gente é um fica pouco isso. sozinho. É. Querida, estamos nos nossos momentos finais dessa ótima conversa. Peço a todas e todos, deixe seus comentários, né? E aí lembrar, né, essa conversa eu ofereci para o Paulo Vieira Lima, Moisés Arrocha, um grande locutor, também difusor dessa questão do samba, que o samba pede passagem, né? Breno Camilo dos Santos e Décio Vieira. E relembrando essa contribuição que Décio tem feito, né? Muito, foi uma quizumba, foi um encontro que nós tivemos aqui, Sabine, muito legal, com Décio Cerqueira falando, foi ótimo, assim, aprendi, aprendi, falei pouco, então foi muito bom, muito interessante, muito importante. E é por aí, Sabine, quero agradecer muito sua gentileza, sua parceria, né? Coloco à disposição, né, de você. Não sei, né, aonde. Tomara que você crie situações para a gente poder trabalhar junto, que eu já estou criando aqui, né? Já criei duas aqui. Mas e muito obrigado a sua gentileza, né? Sabine foi muito gentil, procurando, fazendo esses garimpos, esses arados de procurar essa negrada nova que eu não vi, que eu não conheço, que não está aqui por perto, né? Aí eu fiz com a Sabine falou, tá tudo bem, tá, me espere, me aguarde. E aí foi gentil estar aqui fazendo essa conversa. Muito obrigado, Sabine, muito obrigado mesmo. Nossa, obrigada a você, gente. Uma conversa maravilhosa dessa, e um canal importante desse. Fiquei super feliz quando eu recebi o convite, te respondi logo. Na verdade, nem foi logo, né? Demorei porque estava em recesso, Foi mas logo, aí foi respondi logo. assim, e sinceramente, assim, muito feliz de ter recebido o convite, porque eu acho que essas iniciativas são super importantes. Eu sempre aprendo muito também. É sempre legal a gente, por mais que esteja mais no papel de convidado, isso é um papel que cicla, né? Uma hora a gente está de convidado, outra hora a gente está de ouvinte, e é assim que a gente vai aprendendo também. Então, Com certeza. obrigada por essa oportunidade, foi uma honra. Não, eu que agradeço, querido, querida, todo mundo que assistiu. Deixe suas questões. Procure a Sabine, tem todas as informações aqui nos comentários dela. Procure, veja, vamos ler os livros dela. Não, nós estamos com dois, né, que ela mostrou. Quais foram que você mostrou? Você trouxe O Imortal. Eu mostrei o Imortal,
Mostrei Diz o aí. Imortal, que é da editora Quitembo, e mostrei o Você Unlimited, que é da editora Nua. Nua. Perfeito, vamos lá. Por gentileza, trazendo essas questões todas, ó. Bora lá. Obrigado, Sabine. Agradeço, querida. Obrigada, obrigada, Plínio. Até. Tchau. Até.